versículo 1 do capítulo 6 da carta aos Hebreus. Por isso, esse texto para mim é sensacional. Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir aqui uma outra tradução. Eu ia fazer a tradução da minha Bíblia, mas deixa eu fazer aqui, capítulo 6. Sendo assim, algumas traduções, em outras traduções, por isso, deixando os princípios elementares ou rudimentos, alguns aqui têm rudimentos, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Eu vou repetir aqui, porque eu sei que esse texto é de difícil compreensão já na leitura para muitos irmãos. Vou repetir. Por isso, eu já explico o porquê que o autor está dizendo por essa razão ou por isso, ou tendo dito isso. Deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Avancemos para a perfeição. Não lançando de novo o fundamento. O que é que Paulo está querendo dizer aqui para nós? O que é que o autor, está querendo dizer? Deixando os princípios elementares da doutrina. Quais são esses princípios, meus irmãos? O que são rudimentos elementares da doutrina de Cristo? Alguns dos irmãos poderiam me responder isso? Quais princípios que Paulo está pedindo, que o autor está pedindo para aqueles irmãos deixarem e avançar para um próximo nível? O que é que o autor, insistindo em Paulo, o que é que o autor está considerando aqui a despeito desses irmãos que são judeus convertidos, cristãos, porém com uma mentalidade judaizante, todavia convertido a Cristo? Qual é o apelo que o autor está fazendo? Por que ele está dizendo que os irmãos deveriam deixar os rudimentos? Claudemir, que rudimentos são esses? Quais rudimentos são esses da doutrina de Cristo? Aqui são as doutrinas primárias, a base. O que ele está pedindo para os irmãos deixar e avançar para um novo nível, fazer progresso, ele está dizendo, a despeito dos ensinamentos básicos do Evangelho, vocês já sabem. O alicerce já foi posto, vocês conhecem. As doutrinas primárias, que de fato são as bases da fé cristã, estes irmãos aqui, hebreus, ou melhor, judeus convertidos ao cristianismo, vocês já sabem disso. E é por essa razão, pelo fato de vocês já estarem cientes destas verdades, que vocês precisam fazer progresso, avançar para um novo nível. Agora, pastor Claudemir, quais doutrinas, quais eram os alicerces, quais eram as bases dos quais esses irmãos já estavam assentados e tinham compreensão lógica, racional a respeito da sua fé em Cristo? Olha o texto, meus irmãos. Ele cita pelo menos 6 fundamentos que esses irmãos já entendiam, já estava muito claro para esses irmãos. Quais eram? O arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Segunda classe, o ensinamento sobre batismos no plural e a imposição de mãos, que também era uma forma doutrinária. Terceira classe, composta por 2 fundamentos. Ele aponta para um aspecto escatológico, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esses irmãos aqui, me dê a sua atenção, eu pedi que vocês não se distraíssem. Esses irmãos, eles eram peritos
na compreensão a despeito do arrependimento e da fé em Deus. Eles já tinham amadurecidos quanto essas bases, quanto essas doutrinas primárias. Esses irmãos compreendiam perfeitamente a respeito dos batismos, no caso aqui no plural, porque eu acredito que apontam para dois batismos, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Esses irmãos compreendiam perfeitamente, estavam prontos, eles eram maduros a respeito dessas doutrinas que Paulo chama de base. Os irmãos compreendiam perfeitamente a respeito dos aspectos que apontavam para o fim. A ressurreição dos mortos, essa teologia e doutrina estava clara para aquela igreja, e o juízo eterno também estava muito claro para aqueles irmãos. Então Paulo disse: vocês não podem estagnar neste nível, vocês precisam prosseguir para a perfeição. E que perfeição é essa que o autor, Paulo não, ninguém sabe se Paulo ou algum outro, ou Apolo, e que perfeição que o autor está pedindo que esses irmãos prossigam até que eles cheguem? Amadurecimento. Prossigamos para o amadurecimento. Mas como eu posso exigir um amadurecimento de um grupo se eles não conhecem as bases? Como eu posso exigir o amadurecimento da igreja pelo qual eu presido como parte de um presbitério, se essa igreja não conhece a respeito sobre arrependimentos de obras mortas e fé em Deus? Quando o autor está tratando desse primeiro aspecto, que são duas doutrinas, que são duas plataformas aonde a igreja deve assentar a sua fé e apoiar a sua fé, eu vou explicar tudo para vocês hoje. Quando ele está falando a respeito disso, essas duas classes, ele está falando, meus irmãos, esses dois princípios, ele está falando sobre a doutrina da salvação, arrependimento e fé. Quantos aqui não lembram dos textos nas Escrituras que dizem: arrependei-vos e crede, nós somos justificados mediante a fé? A igreja, em um processo de amadurecimento, uma igreja madura, ela compreende todos os aspectos que envolvem salvação. E por que eu preciso compreender isso de forma clara? Porque a única forma de sermos a testemunha de Cristo, uma igreja que testemunha Cristo de maneira clara, é compreendendo como eu posso cumprir a missão como igreja comissionada para uma missão, se eu não entendo, olha para cá, se eu não entendo os fundamentos. Como eu vou conseguir levar o evangelho de Cristo para alguém que está descolado desta realidade, que está vivendo uma vida de pecado, que está longe de Deus, se eu não compreendo a doutrina do arrependimento? Se eu não compreendo a doutrina da justificação mediante a fé, se eu não domino absolutamente nada a respeito de salvação, se eu não entendo nem mesmo, como citamos aqui na aula para as irmãs, na semana passada, sobre eleição condicional e incondicional, a ordem salutis, que é a ordem da salvação. Como eu vou evangelizar os meus filhos, a minha casa, a minha rede de relacionamentos, os meus amigos? Como eu vou fazer missões, missiologia? Como, se eu não compreendo, não está claro? O evangelho tem que ser claro em nossa compreensão, para que o tornemos claro para aqueles que ouvem. Como ouvirão se não há quem pregue? E a pregação tem que ser clara. Como eu posso entender se não há quem explique? O evangelho é uma narrativa muito bem explicada para os descrentes, é a única forma deles serem convencidos, meus irmãos. Então essa é a nossa saga no púlpito da nossa comunidade. Então essas duas bases, esses dois assuntos primários, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, deve ser claro para a vida da igreja
E eu começo fazendo uma pergunta: essas doutrinas estão claras para vocês, ou vocês são meros religiosos que vêm à igreja e diz que está tudo bem, que conhece o Senhor? Ou precisamos progredir, fazer avanço? De que forma? Não partindo para um novo nível, mas me assentando humildemente como Matetes, como Talmidim, como um discípulo, para aprender e ser humilde o suficiente para entender que nós, quanto igreja local, precisamos de um desenvolvimento na coletividade, de um desenvolvimento da nossa fé de forma coletiva, que eu já explico isso. Não somente o arrependimento, meus irmãos, mas ele aponta outro aspecto das bases, outra base: imposição de mãos e batismos. O batismo, ou os batismos, conforme o autor aqui, aponta para o batismo nas águas, que é doutrina de igreja, eclesiologia, e o batismo no Espírito Santo, que é a doutrina amartiologia, a doutrina do Espírito Santo. O texto é claro e aponta para uma teologia sistemática e uma teologia prática. A imposição de mãos, nesse caso aqui, seria uma teologia prática, porque era comum para Cristo e os seus apóstolos fazerem imposição de mãos na operação de dons, curando os enfermos. No caso do colégio apostólico, no caso já do Paulo, escrevendo a Tito e a Timóteo, imposição de mãos era para ordenar ministros, que era uma doutrina fundamental. Ah, mas pastor Claudemir, imposição de mãos é uma doutrina fundamental para a Bíblia? É, se para você não é, problema nosso. Compreendemos que as doutrinas e as bases, o alicerce, os assuntos primários, que vai formar um alicerce robusto, é descrito ou prescrito pela própria Escritura. Não sou eu que defino o que é doutrina. Não somos nós que definimos. A Bíblia disse que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja, ela tem por base a doutrina apostólica. E se estamos assentados neste alicerce, o resto nós construímos. O resto para cima, a igreja constrói na perspectiva bíblica. E o outro aspecto que o autor está falando aqui, que para aqueles irmãos era muito claro, e eles precisavam sair daquele estágio, daquele degrau e avançar para algo mais profundo, porque o evangelho é um discipulado contínuo. Então ele aborda agora outros dois aspectos: ressurreição dos mortos e juízo eterno. O que temos aqui? A doutrina dos fins dos tempos, que a igreja precisa compreender. Quem está comigo aqui, digo amém. E o que é que o autor está dizendo para esses irmãos? Vocês precisam deixar de lado esses elementos, esses rudimentos. Vocês já são bons nisso. Vocês já são peritos nisso. Eu quero levar vocês agora, meus irmãos, para algo mais excelente. Porque o evangelho, ele é um discipulado interminável. Tanto nesta vida como no porvir. Nesta vida o evangelho está nos discipulando, a palavra de Deus nos discipula para nos tornar semelhante a Cristo e sermos a sua testemunha para o mundo. No porvir, na vida futura, não é mais para nos tornar semelhante a Cristo, porque na glorificação do nosso corpo, nós já seremos como Ele é. Mas Deus, que é uma fonte inesgotável, estará eternamente nos ensinando a respeito de sua sabedoria. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então não existe um ponto final para o discipulado em uma comunidade. Por favor,
Não existe o fato de estarmos cheios e fartos, porque quando você compreende parte das doutrinas, existe sempre algo que nós precisamos ir mais a fundo. Bom, eu queria, nesse capítulo, antes de seguir com este capítulo, eu queria voltar nos capítulos anteriores, porque não tem como fazer exposição bíblica sem você citar o que está acontecendo. A intenção do autor aqui, na verdade, era de fato tirar esses irmãos do estado de estagnação e levá-los a compreender Jesus, compreender Deus de forma mais profunda, porque isso é parte da construção coletiva de uma igreja que deseja testemunhar o Evangelho. Então, o que é que nós temos aqui? O capítulo 1, vocês estão em Hebreus aí todos abertos? Todos com a Bíblia aberta na carta aos Hebreus? O capítulo 1 da carta aos Hebreus, nós já vamos parar no capítulo 6, para vocês entenderem. O capítulo 1, Jesus é descrito como o herdeiro de todas as coisas, como o criador do universo. Os hebreus, os judeus convertidos, os judeus cristãos, precisavam entender isso, que Cristo, meus irmãos, é o herdeiro de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata, a expressão e imagem de Deus, o sustentador do universo com a palavra poderosa, como foi dito aqui na parte inicial da nossa liturgia. E sobretudo, Jesus, ele é o purificador de pecados e hoje está sentado à direita de Deus. Aqueles irmãos precisavam compreender isso. Observe que agora, em nenhum dos pontos que eu abordei, dos rudimentos elementares, havia o aspecto cristológico. Mas ele está dizendo, vocês precisam agora ir mais além, prosseguir para a perfeição, porque vocês não estão entendendo. No capítulo 1, o autor está fazendo afirmação para aquele grupo de irmãos, para a igreja reunida ali. E ele diz o seguinte, no princípio, capítulo 1, versículo 1 da carta aos Hebreus. No princípio, Deus falou de várias formas, especialmente por meio dos profetas. Mas agora, hoje, Deus está falando por meio de Jesus Cristo. Jesus, Emerson, para nós ele é a revelação final. Ele é a revelação completa. Nós não precisamos de mais nenhum tipo de revelação que não seja as Escrituras. No processo de consolidação e de construção de uma comunidade que ama o Senhor, que testemunha o Senhor, o Evangelho, a Bíblia é suficiente. Por isso nós insistimos com somente as Escrituras. Porque nela, Cristo é o cabeça. E o que importa para uma igreja bíblica são as Escrituras. E mais absolutamente nada. Nenhuma regra paralela. Nenhum costume paralelo. Nenhum modismo. Cristo, em sua palavra, ele é suficiente. É isso que o capítulo 1, o autor está afirmando para aquela irmandade. O Filho de Deus é suficiente. O capítulo 2, para o autor, Cristo é superior a anjos e profetas. Está acima de tudo. Ele é Deus. O capítulo 2, na verdade, o autor aos Hebreus continua a exaltar essa excelência de Cristo. Mas agora com uma advertência mais séria, mais assertiva.
Ele quer explicar quem é Cristo de uma maneira mais profunda, então ele aborda no capítulo 2 esse Cristo exaltado. Ele aborda no capítulo 2 a humanidade do Cristo, ou seja, 100% verdadeiramente Deus, capítulo 1, e verdadeiramente homem, capítulo 2. O autor está chamando a atenção dos irmãos a não negligenciar esta realidade. Capítulo 3, Jesus é chamado como superior a Moisés. Então quem é Jesus? No capítulo 3, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O capítulo 4, quem é Jesus, meus irmãos? Versículo 14, o capítulo 4, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Para o autor e para aqueles irmãos que precisavam compreender agora esse novo degrau, porque de trás para frente, eu não sei se vocês estão percebendo, Jesus é o nosso sumo sacerdote compassivo, que passou pelos céus, ressuscitado e exaltado, foi tentado em tudo, mas sem pecado. E agora ele nos convida, versículo 16 do capítulo 4, qual é o convite dele? A nos aproximarmos com confiança do trono da graça. E por essa razão, ele está oferecendo graça suficiente para cada momento de nossa fraqueza. Observe que está acontecendo uma construção para o amadurecimento da comunidade. E estão todos ali, se esmerando, se esforçando para compreender. Agora o capítulo 5, a parte final para entrar no capítulo 6. O autor faz uma poderosa repreensão. O capítulo 5, ele aborda que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E no final do capítulo 5, para entrarmos agora no capítulo 6, quando ele faz a menção aos rudimentos elementares que devem ficar de lado e nós devemos prosseguir, avançar para um estágio maior, ele faz uma crítica poderosa àquela comunidade, porque no final ele repreende os irmãos por sua imaturidade espiritual. Vamos ler o texto. Vamos para o capítulo 5. Para compreendermos o capítulo 6, é imprescindível nos desdobrarmos no capítulo 5, principalmente nos versículos finais. Olha, vejam comigo o versículo 8. Os irmãos estão entendendo, por favor? Está todo mundo entendendo? Glória a Deus. Versículo 8. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, tudo que eu acabei de abordar, do capítulo 1 ao capítulo 4, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, na sua tradução está consumado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhes obedecem por meio da fé. Tendo sido, olha o versículo 10, por favor. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Quanto a isso, a essas coisas, meus irmãos, olha a crítica aqui, meus irmãos. Quanto a essas coisas, isso é vindo do capítulo 1, que eu citei tudo para vocês, até o capítulo 5. Quanto a isso, temos muito, quanto a tudo isso a respeito de Jesus, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vocês se tornaram indolentes para aprender. A palavra indolentes aqui, do grego, eu fiz até aqui a anotação, que a anotação sumiu, mas é Troi, alguma coisa assim, Troia, não é cavaleiro de Troia não, é Troi, que significa preguiçosos. Indolentes aqui, no termo grego,
Ele está falando de pessoas preguiçosas, pessoas descomprometidas em se aprofundar no Evangelho. É exatamente isso. Agora, se eu no púlpito chamo vocês de preguiçosos, é uma ofensa. Mas e agora? O que é que vocês têm a dizer? O autor disse que vocês são preguiçosos quanto à compreensão de entender Deus. Vocês são tardios. A palavra, talvez a sua tradução está lentos ou tardio. Sabe por quê? Falta aptidão para compreender e para estudar. E quando eu falo estudar, irmão, não é você ficar debruçado nas redes sociais, ouvindo unicamente e vendo discussão disso. Nós estamos falando de um exame no final, e na parte final da aplicação da exposição, eu vou explicar o que você precisa fazer para você desenvolver e amadurecer e prosseguir para essa perfeição. Bom, versículo 12: apesar de que a essa altura, 15 anos aqui, 20 anos no Evangelho, a essa altura, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estáis precisando de alguém que vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Por favor, meus irmãos, aqui é uma autocrítica que o autor está fazendo. Vocês já deveriam estar em uma posição maior, ser mestres, mas vocês ainda precisam que alguém, vocês já são adultos por compreender a base das quais eu citei, mas parece a indolência de vocês, a preguiça de vocês é tão grotesca que parece que eu preciso voltar com uma mamadeira para dar leite a vocês novamente. O versículo 3 do capítulo 6, ele diz: se Deus permitir, eu farei. Depois veja o versículo 3. Se Deus permitir, eu farei. Mas no momento não é isso. Observe o texto. Porque eu não quero que ninguém saia ofendido de mim, mas eu quero que vocês sejamos ofendidos pelo que as Escrituras dizem. Versículo 12. Versículo 12 ainda. Apesar de que, a essa altura, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estás precisando de alguém que vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Vocês voltaram a necessitar de leite, quando já deveriam estar recebendo alimento sólido. Como eu vou dar alimento sólido para uma criança que não desenvolve? Ou uma criança ou adultos que se desenvolveram, mas mantêm uma mentalidade infantil, não compreendendo igreja. Ou compreendendo igreja a partir do seu pressuposto, de ideias preconcebidas a partir de sua decepção, frustração. Ou seja, a compreensão talvez de outras igrejas que vocês passaram e infelizmente vocês não tiveram a doutrina certa. Compreendemos as verdades a partir da interpretação, da iluminação do Espírito nas Escrituras, e não a partir de uma compreensão minha. Ora, 13, quem precisa alimentar-se de leite ainda é? Vamos repetir isso? Quem precisa alimentar-se de leite ainda é? Alguém tem tradução menino aí? Infantil? Beber? Quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, não tem as suas faculdades prontas. Ou seja, uma pessoa que não conhece as bases não está pronta nem para evangelizar, nem para exercer ministério, nem fazer absolutamente nada. Essa é a grande verdade. E essa é a razão pela qual, às vezes, nos encontramos com muitos problemas na igreja. Porque empoderamos neófitos, meninos, à frente da obra de Deus.
E às vezes, infelizmente, por questão de necessidade. Empoderamos pessoas completamente, pessoas boas, pessoas, aqui nós estamos falando de maturidade espiritual, não estou falando da maturidade da sua vida. Pessoas boas, pessoas de Deus, certamente salvas, mas que porém são infantis. O mantimento sólido é para os perfeitos ou para os maduros. Versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Uma igreja que sabe discernir a partir das verdades bíblicas, o que é certo e o que é errado, é uma igreja saudável. É uma igreja que compreende sua missiologia, o seu serviço. É uma igreja que compreende perfeitamente a sua esperança. É uma igreja que não naufraga nas circunstâncias externas da atualidade, porque a sua expectativa e esperança está em algo que está ali próximo. Pastor, o irmão naufragou na fé, não compreendeu a sua esperança. A inconstância é um problema gravíssimo. E para mim, a inconstância dos irmãos, seja em qualquer que for a área na vida cristã, é uma revelação, é uma evidência clara de falta de compreensão da palavra de Deus. Ah, mas eu tenho 800 anos na igreja, mas ainda é menino. Você está há 800 anos fazendo parte de um rito, de uma religião. Você não se esmerou para conhecer Deus. Alguns minutos atrás, na liturgia, eu dei uma olhada para trás e eu vi metade dos irmãos sem cantar. Eles não conseguem, alguns irmãos não conseguem atender a exigência mínima das Escrituras, que é Deus nos reúne para cantar. A música é fácil, a música está projetada, eu estou falando de coisa muito secundária. Sabe por quê? Eles estão aguardando, porque são ainda infantis, uma experiência sobrenatural para cantar. Nós estamos aprendendo à luz das Escrituras que a igreja não vive de experiência, apesar de as experiências serem importantes, mas a igreja ela vive do que ela crê, do que ela pensa. Olhem para mim, pensar é mais importante do que sentir. Há muitos anos atrás, nós cantávamos aquela música da menina, da Tamires Garcia, Quando a Luz Se Acabar. Quem lembra dessa canção? Quando o mover passar, eu só quero você. Eu sempre pensei na letra, eu digo, no dia, o que é que ela está dizendo? A experiência vai acabar. Pode acabar. O sentir pode acabar. Mas o que compreende uma igreja que continua querendo conhecer o Senhor é o quanto ela pensa a respeito. E prestem atenção, pensar não te torna cético, pensar te faz amadurecer para seguir para um próximo nível. Uma igreja que não pensa, que não estuda, é uma igreja levada por toda sorte de falsas doutrinas. E o autor fala sobre isso. Levado por constante, eu já vou citar o texto. Quem está comigo, diga um amém. Precisamos retornar, sim, de imediato, a reconsiderar, a refazer, a repensar o versículo 3, de uma maneira sistemática e ordeira. Quem é Deus? Quem é Cristo? Quem é o Espírito Santo? O que é a igreja? O que é o pecado? O que é o homem? Antropologia. Quem são os anjos? Isso eu estou falando de teologia sistemática. Precisamos imediatamente mergulhar na teologia bíblica, na teologia filosófica. Precisamos estudar. Precisamos ler. Precisamos mergulhar nessa realidade chamada Bíblia, que revela Deus.
Não tem como você ficar neutro nessa realidade. Ou você é, ou você não é, ou você tem, ou você não tem. Não há neutralidade. O Evangelho nos chama, meus irmãos, para viver uma vida intencional, pensando a respeito de quem é Deus. A partir do momento que eu penso a respeito de quem é Deus, eu posso senti-lo, diga amém. E não incorro o risco de trazer nada estranho para a minha vida. Mas isso custa, sabe o que? Discipulado, tempo, investimento financeiro e muito tempo. E nós não queremos mais isso, principalmente esse período que vivemos, esse tempo que vivemos, tudo muito rápido. É por isso que você não traz, Raul, a Bíblia para a igreja. Nós não trouxe hoje, então para mim não traz. É por isso, isso é uma pedagogia de verdade do quanto nós somos negligentes. Mesmo que eu não leia, aonde eu for, a minha Bíblia está do meu lado. Aonde eu for, essa Bíblia está comigo. Estou entendendo isso? Digo amém. Aí agora, é por isso, meus irmãos, que o autor disse, vejam comigo o versículo 1, lembram? Olha a primeira expressão do versículo 1, quem lembra? Por isso, por tudo que eu acabei de falar, porque vocês amadureceram na base. Então deixemos de lado os elementos rudimentares e prossigamos para a perfeição. A palavra perfeição ali é do grego original das escrituras, é telélios, essa eu não esqueci não, que significa maduros. Olhem para mim, não precisa abrir. Mateus capítulo 5, versículo 48, Sermão da Montanha. Jesus começa já ensinando no princípio a todo mundo: sede perfeitos, porque o vosso Pai que está no céu é perfeito. Sede perfeito, porque Deus é perfeito. Não é a perfeição de não cometer erros, mas é maduros. Amadureçam. Jesus já está chamando a turma desde o início, na infância, ao amadurecimento. Esse amadurecimento aqui na perspectiva bíblica e no termo original é pleno em propósito, meus irmãos. É até emocionante isso, é pleno em propósito, meus irmãos. O que é que Jesus, meu pastor, está me chamando aqui? Ele está chamando os seus seguidores para refletir a natureza a respeito de quem Deus é, rapaz. A buscar uma vida que vá além do mínimo exigido, como eu citei aqui, e mandei a mensagem na igreja, no grupo da igreja ontem. E fiz uma linha de transmissão repetindo o que eu falei no grupo da igreja e vocês ignoram, de certa forma. Sabe por que ignora? Porque ofende. Porque vai contra o que a maioria pensa. Sabe por que ofende? Porque o objetivo de Deus é nos tirar da além da mediocridade. Porque por mais que nós consideremos e dominemos partes das doutrinas de Cristo, nunca será o suficiente. Porque Deus está buscando de nós, eu já vou fazer a leitura da carta aos Efésios, de um aperfeiçoamento simétrico, coletivo. Não é um amadurece e o outro não. Não é um cresce e o outro está para trás. Não é um avança e o outro está para trás. Não é um ignorante e o outro é inteligente, não. O chamado de Cristo é para que a sua comunidade, os seus seguidores, os seus discípulos cresçam constantemente em direção à maturidade espiritual, vivendo como filhos de Deus, meus irmãos, e imitando o Pai e glorificando o Pai. Essa é a vida da igreja que quer glorificar a Cristo. Não é a excelência do ministério de um irmão, não existe isso. Mas é o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos santos de forma coletiva, para o seu crescimento juntos, a fim de que Deus seja glorificado. Efésios, eu vou fazer a citação do texto da carta aos Efésios, por favor, capítulo 4, a gente já conhece o texto, capítulo 4, versículo, eu queria que todos os irmãos estivessem aqui hoje. Capítulo 4, versículo 11.
Mas hoje os irmãos trocam a igreja pela praia, troca a igreja pela festa com os familiares, troca o culto ao Senhor por tantas coisas triviais, que são importantes, porém não são essenciais. Eu continuo fazendo afirmações à nossa igreja, que a igreja precisa estar reunida todos os domingos. Capítulo 4 da carta aos Efésios, por favor, meus irmãos. E pensem comigo, vocês podem pensar juntamente com o vosso pastor. Ele mesmo, Jesus, ele deu uns para apóstolos, ele deu outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Alguns, não são todos, alguns vocacionados, ele deu. Com qual objetivo? Promoção da vida do homem? Glorificação humana? Não. Para um aspecto coletivo, irmãos, e unitário. O desenvolvimento e o amadurecimento da igreja. Olha o texto juntamente com o seu pastor. O que é que Deus quer quando Ele dá uns para os ministérios do ensino, outros para o ministério do pastoreio? O que é que Ele quer? Uma única coisa: o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação coletiva do corpo de Cristo, a fim de que todos, repete comigo, todos, vamos meus irmãos, por favor, todos, ninguém pode ficar para trás, cheguemos à unidade da fé. Pastor, o que é essa unidade da fé que precisamos chegar? É a crença comum. É uma fé unificada nos fundamentos do Evangelho. Todos precisam crescer de forma, olhem para mim, simétrica. Por que muitos estão para trás, estão perdidos, e alguns até estão perdidos de verdade aqui dentro? Negligência do óbvio, dureza de coração, rebeldia. Troca de prioridades, permitindo que o diabo encha os seus corações com falsas, com mentiras. Olha o texto: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento. Unidade da fé, todos devem chegar à unidade da fé. Todos, toda a igreja deve chegar ao conhecimento de quem? Do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sabe o que isso significa? Um corpo que reflete a plenitude de Cristo. É isso que os dons vai conduzir a vida da igreja. Olha o versículo 14. Para que não sejamos meninos, mas meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem muitos irmãos enganados, irmãos sérios, irmãos cheios de boas intenções, mas estão sendo levados porque falta base, porque falta a compreensão primária, porque falta o alicerce. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, mais uma vez, olha o convite, igreja, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos em tudo, Adilson.
é um crescimento, é um amadurecimento na totalidade, de forma simétrica, não é uma parte, não é um recorte. Agora vem comigo e presta atenção no que eu vou dizer. Vem aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Esse crescimento em tudo é simétrico e pleno e coletivo. Então não há espaço para uma igreja que desenvolve somente o aspecto de oração. Não há espaço para uma igreja que cresce somente no aspecto missional, ou no aspecto do serviço, ou no aspecto intelectual, e não pratica. Não, crescer em tudo a partir do que pensa, de forma intelectual, estudando, é na sua totalidade. É uma igreja que cresce com todos, eu vou usar uma linguagem bem comum e usual, com todos os seus ministérios, além da sua vida em perfeição, em todos os ministérios desenvolvendo de forma simétrica. Não é dando hiper ênfase à missão da igreja, ao crescimento da igreja. Vamos aqui trabalhar somente pelo crescimento, estabelecendo pequenos grupos, usando estratégia A. Não é isso que o texto nos ensina. É um amadurecimento pleno em todos os aspectos. E assim essa comunidade, ela cresce madura e firme, compreendendo não somente o aspecto devocional, mas o aspecto vocacional. Não somente o aspecto vocacional, missional da sua comunidade, mas a prática de vida nos relacionamentos, na vida ordinária, no serviço, no amor, na fé, na doutrina. E aí nós estamos trabalhando para romper com isso que está defasado. Trabalhando, nós, que é uma força de expressão, estamos pregando com a graça do Espírito para que a igreja possa atender os requisitos das prescrições bíblicas. Por favor, meus irmãos, compreendam o que eu quero dizer a vocês. Vamos seguir. Bom, o versículo 2 da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aí ele diz o seguinte: isso o faremos, se assim o Deus permitir. Mas a igreja está amadurecida. A igreja amadureceu. A maturidade cristã é o resultado, sabe de quê? De um relacionamento contínuo. Foi o que essa igreja estava desenvolvendo. Só que ela estagnou. Um resultado de um relacionamento contínuo e profundo com Deus. No contexto do capítulo 5 que nós fizemos menção, o que é que eles estavam fazendo? Qual era a exigência? Praticar e estudar. E se dedicar são meios para crescer no discernimento espiritual e na obediência a Cristo. O que é que eu preciso fazer de forma prática? Para que nos tornemos de forma coletiva uma comunidade que está avançando para a maturidade em Cristo Jesus, a fim de que Deus seja glorificado através do seu Filho. O que é que eu preciso fazer? Anotem isso, vamos lá, gente, vamos lá. Número 1. Estudo da palavra de Deus. Vou repetir de forma prática. O que precisamos fazer de forma coletiva para sermos uma igreja madura na coletividade e na individualidade. Primeiro, número 1. Ponta de lança. Fator principal, suprassumo. Estudo da palavra de Deus. O que é que você está querendo dizer com isso? Leitura regular da Bíblia. Buscando entender não apenas o que está escrito, mas o que Deus está
ou o que Deus quer nos ensinar. No estudo da palavra, leitura regular da Bíblia, meditação, que é diferente. O que é a meditação? É uma reflexão profunda. Não é uma leitura casual. Eu propus ontem à noite, até às 3 da manhã, fazer a leitura de toda a carta aos Hebreus. Mas foi muito vazio, porque foi uma leitura rápida, só para mais uma vez reafirmar a compreensão a respeito da compreensão do texto. Está com a sua Bíblia aberta, presbítero Clemilson? Aí, pai. Boa. Então, estudo da palavra, para crescermos coletivamente e amadurecermos, não deixar ninguém para trás. Claro, com exceção daqueles que querem ficar para trás. Mas aqui é o papel do púlpito da igreja. Então, nessa leitura, eu tenho o quê? Leitura regular da Bíblia. E nessa leitura, eu estou buscando entender as Escrituras, tudo bem? Mas também estou procurando aprender o que Deus quer me ensinar em relação àquilo que eu estou lendo, em relação a respeito dele mesmo. Segundo, ainda sobre o estudo da palavra, meditação, que é uma reflexão profunda e não uma compreensão panorâmica, sabe? Aquela coisa do crente superficial que vê o Ctrl+C, o Ctrl+V, você percebe a superficialidade de alguns irmãos, alguns poucos irmãos, justamente porque não se entrega a uma meditação profunda sobre as Escrituras, ligando o que ler à vida real. Terceiro, ainda sobre o estudo da palavra, estudo bíblico intencional. O que é, meu pastor, o estudo bíblico intencional? Eu estou sendo bem pragmático aqui, meus irmãos. O que é isso? Eu explico. Usar comentários bíblicos, os mais saudáveis possível. Mateus Henry, quem mais a gente pode citar? Spurgeon, N.T. White, não importa se é reformado ou se não é. Comentários bíblicos. Sempre acompanhado de um bom comentário. E hoje eu tenho uma plataforma com 2.500 livros que eu comprei. Eu não consigo ler digital, eu não tenho dinheiro para comprar digital, então eu vou ler digital mesmo. Mas rapaz, paguei mixaria. Além dos poucos livros que eu tenho, que é o suficiente, nesse caso, para me dar as bases necessárias e compreensão necessária de textos que são de difícil elucidação. Participar dos grupos de estudos. Uma igreja para crescer de forma coletiva. Todos os irmãos têm que participar de tudo que a igreja está patrocinando, oferecendo. Aí tivemos os pequenos grupos de estudos aqui. Começou com 170 irmãos, terminou com 70. Fora aqueles que não compareceram, como que desenvolve? Ou você acha que você não participa porque você é melhor do que os demais aqui? Você não é melhor. Ou talvez seja o problema exatamente da negligência e preguiça. É alguma coisa. Mas você precisa derrubar todas essas paredes, porque estamos trabalhando por um desenvolvimento coletivo. Aqui não tem o meu ministério, aqui não tem eu sou a igreja, nós somos a igreja e é o nosso ministério. Então, no estudo bíblico intencional, você vai usar ferramentas como comentários, livros. Você vai utilizar, você vai participar de todos os grupos de estudo na comunidade. Se você não está fazendo isso, você está para trás. E Cristo não está sendo formado em vocês nessa comunidade. E isso pode levar você a ser um problema e começar a se sentir deslocado. Você não está se sentindo bem, certamente, ou se está se sentindo deslocado, porque você não está sendo parte da vida comunitária. E não adianta querer usar os problemas da igreja, as deficiências da igreja, para apoiar isso. Eu estou sendo bíblico com todos os meus irmãos essa manhã.
aprender doutrinas, entender contextos, é maçante. Eu saí do capítulo 6 e tive que fazer uma corrida em todos os capítulos para você compreender o que o autor está querendo dizer no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 6. Tivemos que voltar no capítulo 1. Isso é uma mensagem, uma pregação sólida. O resto é balela. Que, diga-se de passagem, alguns irmãos gostam, alguns, talvez não aqui, gostam até disso, né? Gosta do resultado, gosta daquilo que é fraco, porque fracos se acomodam e querem se alimentar de coisas fracas, como por exemplo o evangelho é simples. Não sei para que essa complexidade. O evangelho é simples, mas é profundo, e ele é complexo sim. E o que mais você vai encontrar no texto são os autores dizendo o texto difícil, de difícil elucidação. Os próprios autores que escreveram estão dizendo que é difícil. E porque Deus propõe esse aspecto para que você vá mais fundo. Olha para mim, vai ficar no rasinho? Vai ficar no negócio da coisa? Aí você vai ser sempre essa pessoa doente, problemática, crítica, chata ou chato, horrível. Um problema em detrimento de ser uma bênção. Pessoas que encontram problema em tudo, mas nunca encontram nelas. A falta de compreender que a igreja é o problema de Cristo. E esse problema de Cristo, somente Cristo pode solucionar. Então é por isso que nós vivemos bem na comunidade. Pessoas que não conseguem nem a compreensão das bases, querendo me ensinar o que é ser igreja. E aí depois, quando eu ignoro, diz: o pastor é arrogante, ele não ouve. Não, você não entendeu ainda. Você é menino ainda, infantil. Está crescendo, desenvolvendo. E eu não me sinto muito, eu vou sentar humildemente para te ouvir, mas eu não vou atender a meninos. Infelizmente, eu preciso dizer isso para vocês. Se você vem com uma teologia robusta, com uma prática robusta, com ferramentas, aí você vai me convencer e eu vou dizer: rapaz, aqui eu vou ter que baixar a cabeça, porque ele ou ela é bom. No demais, você é aluno. Quando você entra numa sala de aula, está lá o professor de biologia, o professor de história. Quem é o mestre ali? É o professor. E nós somos o que ali? O aluno. E os alunos fazem o quê? Senta e ouve. E em casa, refaz a leitura, estuda para crescer, para se tornar também professor. Aí eu vejo irmãos que nem trazem a Bíblia para a igreja, não ler, o dia inteiro rolando no feed, sem nenhum momento para uma compreensão, para nada, não faz um curso teológico, não se esmera em absolutamente nada de forma correta, viu? E querem fazer igreja. Algumas aqui querem até me aconselhar como doutrinar a igreja. Eu disse: Jesus, eu não estou entendendo. É eu que sou soberbo demais, ou é esse irmão ou essa irmã que é um problema na comunidade? Não, ela é um problema e você vai ter que ter paciência. Eu vou dizer para vocês aqui: eu não sou o problema da igreja. Vou repetir. O irmão Claudemir não é o problema. O irmão Claudemir, juntamente com uma boa parte dos irmãos que trabalham a pregação aqui, é a resposta de Cristo à comunidade. E eu espero que vocês se esvaziem e voltem ao lugar da manjedoura, entendendo que nós somos uma escola, de certa forma. A igreja é um lugar de nós aprendermos e crescermos e aperfeiçoarmos as nossas vidas no Senhor, tanto o pastor como todos os irmãos. A minha posição aqui não é como pessoa, nem mesmo como crente, mas é como doutrinador cristão. Parte da liderança que discipula a igreja.
Então não se ofenda quando eu digo no púlpito que eu não sou seu amigo no púlpito, porque fora disso você não finja demência, você sabe que eu sou seu amigo, fora do púlpito. E principalmente quando você é humilde. E a gente senta para discutir e conversar. Então, estudo da palavra, ouvir a pregação. Segundo, estudo da palavra, ortodoxia. Segundo, anota aí, número 2 agora, prática da fé no dia a dia. Poderíamos chamar isso aqui de prática do evangelho, prático, ortopraxia. Então eu estudo, eu cresço em Cristo, cresço em Deus. Agora, segundo, olha a ordem, irmãos, olha a ordem. A obediência constante à palavra. Então agora o que é que nós vamos fazer? Aplicar os ensinamentos bíblicos na vida real. Como perdoar, amar, ser generoso, orar. Agora sim. É a partir de uma compreensão de alguém que pensou. Evangelho nunca foi sentimento. Olha para mim, o evangelho nunca atingiu o seu coração. O evangelho atinge a mente. Por isso a ideia de metanoia. O evangelho não atinge sentimentos. O evangelho, como ponta de lança, atinge a mente. E depois que ela atinge a mente, aí ela vai atingir os sentimentos, as emoções e o coração humano. Todos os irmãos que se converteram a partir de um coração que foi movido, teve prazo de validade. Porque o evangelho começa pensando. Tinha uma jovem católica aqui que congregou com a gente por muito tempo. Ela era católica, ela sentava ali, trazia o terço dela. E ela dizia para mim, sou católica apostólica romana. E quero que vocês me convençam. Só que ela gostou do ambiente. E aí ela foi, se todos os cultos, e a gente aqui nessa mesma posição, ela ficava mais ou menos, estava na Lúcia ali, ó, e Laura. E eu via ela estribuchando. E o evangelho, tuf. E ela reclamava para um, mas esse pastor é muito estúpido. Não precisa ser assim. E Maria ainda estava lá dominando. Mas Jesus, rei dessa casa, a cabeça dessa comunidade, estava aqui. Diga amém, estava aqui. E encheu essa irmã tão grande que ela casou agora. Foi embora para outra cidade. Porque casou, teve que ir embora. Ama a nossa igreja. E a primeira coisa que ela disse foi, quando eu for embora. Aí ela fez a confissão, aí passou o tempo aqui. Ela foi convencida pelas escrituras. Ela desceu as águas do batismo. Desceu as águas do batismo, fez a confissão de fé pública, fez o discipulado, converteu-se a partir do pensamento. Hoje, aí ela foi congregar, foi morar em outra cidade e disse, eu não vou deixar a minha igreja, pastor Claudemir. Só que eu tenho um amigo de uma igreja bem saudável, eu disse, nessa cidade que você está, coincidentemente tem um amigo de uma igreja top, bíblica. Essa irmã, ela é um testemunho para a cidade onde ela está presente hoje. Diga amém. Amando o Senhor. Por quê? O evangelho não atingiu os sentimentos dela. Ela não participou de um culto onde o Espírito Santo desceu e causou uma euforia em nós. Não. Ela decidiu pensar. Essa irmã nunca vai se desviar do evangelho. Como é o caso da grande maioria aqui. Por quê? O evangelho toca a mente. Olhem para mim, o evangelho é para inteligentes. De verdade, irmãos. É para sábios. O objetivo das escrituras é nos tornar sábio. Examinai as escrituras e cuideis nela ter a vida eterna. É isso. É pensar a Bíblia. E o que isso aplica na minha vida? Muitas coisas, rapaz. Você vai enfrentar a vida, os percalços, os desafios. Tudo na vida você vai enfrentar com mais leveza, com dor, porém com leveza e compreensão de quem você é no Senhor. Diga glória a Deus. Então, a prática do evangelho, praticar a fé,
É o segundo elemento essencial. E por último, dedicação constante à vida. Estou falando para prosseguirmos para o aperfeiçoamento, o amadurecimento quanto comunidade no coletivo. Dedicação constante à vida com Deus, oração regular, vida de conversa com Deus, buscando sempre a direção de Deus, confissão de pecados, oração de gratidão por quem Deus é e também pelo que Ele faz. Sabe, intercessão constante. Olhem comigo, dedicação constante à vida com Deus, ok? Terceiro, número 3. Então, jejum e consagração. Separar tempo para se aproximar de Deus com mais profundidade. Culto e comunhão. Fazer parte da vida comunitária, participar da ceia. A igreja negligencia os irmãos. Eu estava ontem pensando a expectativa todo sábado, toda sexta-feira, chegando no meio da semana, aquela expectativa do culto. No nosso caso é muito mais intencional, porque somos cobrados pelos irmãos que cuidam da liturgia, como eu citei aqui na semana passada. Então aquela preocupação, o dia vai chegando domingo, e eu fiquei pensando ontem, Senhor, será que os irmãos da nossa igreja, eles estão pensando no culto de manhã, não como um fardo, nem como um peso, mas como algo, sabe, indizível, como uma experiência única, como encontrar os irmãos, encontrar o Senhor uma vez mais? Será que o coração dos nossos irmãos estão assim? E a resposta a gente tem pela evidência e os frutos produzidos. Vem um culto, não vem um outro. Chegam atrasados no culto, não acompanham a liturgia quando começamos a contar a redenção, a história redentiva. Chega no culto, não tem expressão, sabe? No jogo do Corinthians, no jogo do fulano, no jogo do ciclano, seja no que for, a euforia toma conta do pecador desgraçado, mas no culto ele é um infeliz. Olha, Senhor, me perdoe, Senhor. Deixa eu me desconectar do homem aqui. Volta, Espírito, pronto. Não, porque é absurdo isso, irmãos. É inadmissível isso. Não tem expressão. Eu não estou falando de gente que trabalha a noite inteira e chega aqui cansado, porque eu sei disso. Sabe? Pastor, mas cada um se expressa. Não, mentira. Ninguém está falando da expressão igual. Está falando de alguma reação a um Deus que você está cantando porque Ele salvou você. Contrição, lágrimas, não é grito nem aleluia, não é isso que eu estou falando, não. Contrição, lágrimas, comoção. Em alguns que oram em outras línguas é diferente, cada um reage, mas alguém reage de alguma forma. E na hora que é convidado a orar, reconhecendo seus pecados, sua natureza, a contrição, Senhor, é verdade. Sabe por que a gente não entra nesse estado? Porque não entendemos a doutrina do pecado, quem somos. E nós estamos aqui nos esforçando para ensinar isso a vocês até que a igreja amadureça. Posso ouvir um amém? Então o culto, a pregação, o ouvir a pregação, a ceia, o ouvir a pregação, a distração dos irmãos, o não trazer de uma Bíblia, o não abrir de uma Bíblia, está viajando. Tem irmãos que parece que tem, eu não vou falar aqui o nome do problema, mas parece que, você está onde, irmão? Está em Marte, você está em Vênus, você está na igreja. Conecte-se com essa realidade. A igreja foi feita para a gente pensar de maneira mais assertiva e coletiva em Deus, cara. Aí está aqui pensando nos problemas cotidianos, problemas financeiros. Sinto muito, mas isso não deveria ser parte de elementos do culto. A gente deveria chegar aqui mesmo esbagaçado, destruído, mas se arrastando, dizendo: eu só quero o Senhor, Pai. Amém ou não amém? Eu pequei durante a semana, mas não me importa, eu estou aqui porque o Senhor é o Deus Santo que pode trabalhar uma perfeição na minha vida. Amém ou não amém? Cheguei quebrado, tive um diagnóstico de uma doença, mas eu sei que o meu Redentor vive. Meu marido me abandonou, descobri que meus filhos estão mergulhados em uma vida pregressa, mas eu te amo, Senhor. Nada muda o que eu penso a respeito de quem o Senhor é. Quem está aqui comigo, diga amém, meus irmãos. Isso deveria nos encorajar em todos os nossos encontros. Resistência ao comodismo. A maturidade cristã exige crescimento contínuo e sair da zona de conforto, ir além do básico. Não se contentar somente em ouvir a palavra, mas praticá-la constantemente, conforme Tiago capítulo 1, versículo 22.